Boa noite a todos. Boa noite, meus pares, assessoria. Boa noite, Renata, da PAI, os demais que colaboram, né, lá na PAI. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui, mais uma vez, reunidos para realizarmos, nessa primeira sessão solene, da quarta sessão legislativa, hoje dia 28 de agosto de 2024, horário 19 horas, passou uns minutinhos, mas, né? Quarta-feira, local sede da Câmara. A pauta dessa sessão solene é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nossa história, quem somos e o que fazemos. Eu passo a palavra para Renata. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores presentes. Boa noite à equipe da Flor Amarela, a PAI de São Vicente de Minas. Nós vamos começar apresentando um vídeo. Pode apagar a luz, por favor? É um vídeo mostrando um pouquinho da nossa história. Bom, isso aí é uma rápida passagem do tempo, né? A PAI de São Vicente de Minas está presente aqui no município desde 1991 como Escola Flor Amarela e desde 1993 como a PAI. Eu vou... Está no pendrive, pode colocar, por favor, já. Eu trouxe também, para apresentar para vocês, um breve histórico, né, desses 33 anos, porque a gente... Aí a apresentação da Câmara, isso.
É muito tempo, né? Então, quando a gente fala do tempo, E é assim, muito interessante quando a gente vai selecionar as fotos impressas, elas têm um significado diferente. E hoje eu estava separando, infelizmente deu um problema no computador e aí acabei não conseguindo inserir todas as fotos que eu gostaria. Mas aí nós vamos apresentar um pouquinho esses 33 anos de histórias e investimentos. Nós começamos em 1991 como Escola Especial Globo Azul. O nome foi dado pelo aluno Bebeto, filho do Zé Roberto e da Ivete. Ele justificava que a terra é azul e na terra tem lugar para todo mundo. Em 92, nós mudamos do prédio da creche municipal, que estava emprestado para nós, para a Escola Estadual José Bonifácio, um prédio que estava abandonado há 16 anos. E, nessa época, nós conhecemos o deputado Vitório Medioli, que investe os recursos da família de Madalena Medioli. Isso aí é para vocês verem mais ou menos a situação do prédio, como é que a gente trabalhava na época, né? Quem é aqui de São Vicente lembra que, em 92, o prédio estava todo depredado, a criança jogava pedra. Alguns de vocês que eram crianças na época provavelmente devem ter jogado alguma pedra lá. E a gente, mesmo assim, a gente invadiu o prédio, né? E ficamos lá batendo o pé para a gente ter um espaço próprio. Em 1993, nós passamos a usar o nome Escola Especial Flor Amarela, em homenagem a Madalena Medioli, uma menina italiana que morreu afogada no Mar do Brasil e foi encontrada em um canteiro de flores amarelas. Em 16 de maio de 1993, é fundada a PAI de São Vicente de Minas. Bom, em 94, nós inauguramos o prédio com a presença da primeira-dama do Estado, a Heloísa Azeredo, não é Azevedo, não, Heloísa Azeredo. Ela está lá a placa até hoje, né? E foi até em 95, não 94. Mas nós conseguimos aí, em 95, a autorização de ensino para a Escola de Educação Especial Flor Amarela. Eu não fui colocando todos os anos, apenas os anos mais que tivemos assim algo mais efetivo, mais marcante, né? Em 97, nós inauguramos a quadra, porém sem cobertura. E eu achei interessante hoje, na hora que eu estava mostrando as fotos, usando até testemunha, eu mostrei para a Janaína, professora de natação lá que usa a piscina, nós terceirizamos a piscina, né? E mostrei como é que era a piscina antigamente, não tinha cobertura, era bem menor. Ela falou, nossa, nem eu imaginava que fosse assim. Porque hoje quem chega e vê todo como é a estrutura, acha que nasceu assim, né? Mas, na verdade, tudo foi construído ao longo desses 33 anos. Em 98, a gente, passando por muitas dificuldades financeiras, pensamos em parar o atendimento. Mas a união da equipe e o apoio de amigos nos dão força para continuar. Nessa época, eu cheguei um dia, cheguei na PAI, e você já estava, Fátima? Não, acho que não. Né, eu cheguei na PAI, eu tinha um Corcelzinho 74, e eu saía no meu carro para entregar os meninos. E eu fui a Aparecida, ela morava ali na Copasa, e eu lembro que eu fui lá deixar a Aparecida, era a última, quando eu voltei, o pessoal tinha colocado uma faixa. Até o Bruno, eu me lembro muito bem dele nessa época, que ele é bem das antigas. Uma faixa escrito, não pense que a vitória está perdida, se é de batalhas que se vive a vida. Isso me emocionou profundamente, porque estava todo mundo com salário atrasado, todo mundo naquela luta danada. Aí eu falei, bom, se vocês querem, a gente está junto, vamos segurar mais um pouco. E aí, nisso, uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Luca, que é produtora, ela veio, conheceu o nosso trabalho, ficou encantada, e quando eu falei para ela que a gente ia encerrar, ela falou, não vai não, eu sou amiga do Pedro Bial e eu vou falar com ele, ele vai vir aqui fazer uma matéria. Ele era, na época, o jornalista do Fantástico. E eu não acreditei muito, confesso para vocês. Fiquei esperando alguns dias e não botei muita fé. Um belo dia eu chego em casa e realmente ele tinha ligado e a minha funcionária virou na época e falou, Renato, o Pedro da TV Globo ligou. Levei aquele susto, né? Falei, nossa. Aí retornei a ligação e realmente era ele. E no dia 17 de janeiro, o jornalista Pedro Bial vem, faz uma matéria para o programa Fantástico da Rede Globo e teve uma repercussão gigante,
porque nós ficamos 3 domingos no programa Fantástico. Foi uma matéria de 8 minutos e mais 2 domingos aparecendo. Então, com isso, na época a internet estava começando. A gente nem tinha internet aqui não, era ligação, telefone fixo, nem celular a gente tinha. E muita gente assistia fora do Brasil e foi uma ajuda enorme. Nós conseguimos pagar todas as nossas dívidas, conseguimos nos reerguer. E aí a gente conseguiu mostrar um trabalho muito legal e começamos a contratar algumas pessoas da saúde para trabalhar e tudo mais. Só que acontece que em 2000 a Escola Flor Amarela ela é municipalizada à revelia. O governo Eduardo Azeredo estava fazendo a municipalização das escolas e acontece que eles pegaram a Flor Amarela também para o município. E eu acabei ficando doente mesmo fisicamente. Eu tive um problema chamado Escherichia coli, que depois de um tempo eu descobri que os casos de pessoas que sobrevivem a Escherichia coli, como foi no meu caso, 10% apenas das pessoas sobrevivem. E dessas 10% de pessoas que sobrevivem a essa doença, a maioria fica sequelada. Então, eu me considero, mais uma vez, uma vencedora, porque eu sobrevivi a uma doença grave e fiquei sem sequelas. Aí, em 2002, continuamos lá, ganhamos uma besta, um veículo. O pessoal aqui de São Vicente deve lembrar que o pessoal falava a besta da Renata, né? E a gente ganhou da Provida e não tínhamos motorista, e eu mesmo que fazia, às vezes, o transporte, mas aí era bem mais fácil do que no Corcelzinho 74. Em 2003, nós começamos, em parceria com o Renato da Fazenda Engenho de Serra, o trabalho de ecoterapia. E em 2004, nós apresentamos nosso trabalho no Museu Histórico Nacional, na exposição de Mãos Dadas, que está aí essa foto. E a gente tem também toda uma série de material impresso, onde a gente mostra toda essa história. Está lá na PAI, inclusive, Fabiana, me lembra amanhã de colocar na feira literária, porque tem bastante coisa que eu achei hoje. Em 2005, nós fizemos a parceria com o SUS, que está até hoje, né? E começamos a clínica da PAI com os profissionais da área da saúde. Que a gente sente muito, o doutor Reinaldo, que era um psiquiatra que atendia aqui, faleceu num acidente de carro, era uma pessoa muito boa, e fez um trabalho muito bom durante alguns anos aqui com a gente. Tivemos a Evita, que era a nossa terapeuta ocupacional, e fez um trabalho excelente com um grupo de mães. Ali o João Noronha, novinho, né? Eu e Chico também estamos novinhos ali. A Osana, a fonoaudióloga. E em 2007 a gente estrutura a ecoterapia, após os profissionais da saúde fazerem o curso da ANDE, em Brasília. Em 2008, nós inauguramos o Centro de Reabilitação Arcésio Francisco de Oliveira Vilela. Arcésio Francisco de Oliveira Vilela é meu pai. Ele foi uma pessoa que ajudou muito a nossa estrutura, ajudava, inclusive, financeiramente. E o papai faleceu em 2008. E, logo em seguida, a gente conseguiu a inauguração do Centro de Reabilitação e achamos por bem que ele tivesse o nome dele, né, que foi uma pessoa que ajudou muito a PAI a se estruturar. Hoje, inclusive, é aniversário do meu pai, estaria fazendo 87 anos, e eu acho que é uma justa homenagem a ele. Passamos aí, né, em 2015, nós fechamos a piscina e aquecemos, e hoje eu venho mostrar para vocês a nossa atual situação. Nós temos uma despesa de em torno de 60 mil por mês, com funcionários, impostos, alimentação, produtos de higiene, limpeza e manutenção. Nós recebemos do SED 17.400 até o mês passado, quando nós recebemos da prefeitura já o recurso atualizado, então já veio 30 e poucos mil. Mas até o mês de abril era 17.400, o PIPA 6.200 e o convênio com a prefeitura 1.250. Então, dando um total de 24.850. Isso gera um déficit por mês de 35 mil, em torno de 35 mil por mês, de déficit, né? Que a gente tem que correr atrás desse recurso e é muito difícil. Pode passar? Aí nós tivemos um problema que foi aqui na Câmara esse ano, que o recurso que não foi aprovado pelo CMS. É um recurso que nós recebemos em 2022, de 212 mil reais. E nós apresentamos um plano de trabalho, que foi profissionais, material de expediente, papapá.
Só que, pode passar? Houve uma reunião do CMS, eles pediram a devolução de parte do recurso. Nessa reunião eu estava presente e eles mostraram para a gente que não foi aprovada a prestação de contas, porque alguns valores que estavam ali não seriam adequados ao plano de trabalho. E, na época, eu justifiquei, porque, como vocês viram, esse déficit sempre gera o quê? Atraso no pagamento de salário de funcionários. E eu, quando recebo um recurso grande como esse, que foi o doutor Eduardo Barbosa que conseguiu para nós, eu saio pagando salário. Eu falo, deixa eu pagar o salário do povo, porque salário para mim é sagrado. Depois eu dou um jeito de devolver, eu dou um jeito de ver como é que eu faço. E foi isso que eu fiz. Nós devolvemos uma parte desse recurso, só que depois de 2 anos revisaram a prestação e encontraram mais regularidades. Então, assim, depois de 2 anos, você vê o que houve, é muito mais complicado, né? Então, nossos prestadores de serviço foram questionados quando existe o serviço de manutenção no plano de trabalho. E aí ficou uma situação bastante estressante para a equipe da PAI, porque eu não estava presente, eu tinha uma viagem já marcada, e as pessoas que vieram me representar aqui, no caso a Alisson, a Fabiana, a Fátima, que estão aqui presentes, ficaram bastante desconfortáveis, porque, inclusive, eu fui acusada de desvio, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu posso até desviar o meu recurso próprio para a PAI, mas nunca dar a PAI para a minha conta bancária. Eu sou uma pessoa que eu vim para São Vicente recebendo 5 salários mínimos. Hoje eu recebo em torno de 3. E também houve o questionamento de que eu tenho um salário alto, acima da média, o que eu não considero. Então, assim, foi um momento de muita tensão, muito desgaste entre a equipe. Eu lembro que teve até um momento que eu falei para a Fabiana, eu não vou te deixar na mão, você é minha irmã, é a presidente da PAI, eu não vou deixar a bomba estourar na sua mão. Você confia em mim? E ela ficou quieta. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo porque eu fiquei assim, falei, caramba, o que está acontecendo, né? Mas depois nós conversamos e ela explicou a situação, estava todo mundo muito tenso, muito nervoso, porque nós fomos acusados de algo que nós não cometemos, de um crime que nós não cometemos, né? Pensa bem, depois de 2 anos, por que não foi feito esse pedido dessa devolução lá na época? Por que não foi feito esse questionamento lá na época, quando houve? Então, assim, foi muito desgastante para nós. A equipe ficou muito desestabilizada, mas, graças a Deus, a gente conseguiu. E eu tenho aqui, publicamente, pedir perdão à Fabiana, presidente da PAI, à Fátima, coordenadora da saúde, porque quem fez os pagamentos erroneamente fui eu. Então, assim, eu fiz os pagamentos erroneamente, reconheço, porém, não foi para a minha conta bancária. Qualquer um pode ver que está no negativo, inclusive. Pode passar? Aí nós vamos ver, houve uma reunião na Regional Campo das Vertentes, onde os municípios apresentaram o valor que eles recebem de apoio municipal. E aí nós vemos aí, Arantina, 90 mil, mais 3 profissionais, mais o pagamento de luz e água. Barroso, 48 mil na educação e 17 mil na assistência social. Conceição da Barra, que é uma cidade que é metade de Minduri, recebe 412 mil reais. Desterro, 110 mil mais 2 profissionais. Dores de Campo, 100 mil na assistência social, 84 mil da saúde, mais 4 profissionais. Entre Rios de Minas, recebe 394 mil na saúde, 102 mil na assistência social e 345 mil na educação. Lagoa Dourada, 190 mil na assistência social, 150 mil da educação e 201 mil da saúde. Madre de Deus, 150 mil. Tudo isso é anual, tá, gente? Nazareno, 100 mil, mais 45 mil da cidade de Itutinga. Prados, recebe 347 mil da saúde, 157 mil da educação e 90 mil para a ecoterapia. Resende Costa, 255 mil da assistência social e mais 170 mil para a educação. São João del Rei, 240 mil, mais 2 profissionais. São Tiago paga todas as despesas com manutenção, funcionários, através de secretarias de assistência social, saúde e educação. A PAI de São Tiago ela é mantida pela Prefeitura de São Tiago. Tiradentes recebe 33 mil da saúde, 122 mil da educação. E Ritápolis não recebe apoio municipal,
Andrelândia não respondeu. Pode passar? E São Vicente de Minas recebe 15 mil ao ano, mais 2 profissionais. E não temos o transporte esse ano para pessoas com deficiência para o centro-dia, apesar de estar na lei orgânica do município. Então, assim, quando você vê esse disparate entre o apoio municipal, aí você vê por que o déficit acontece. Porque se a gente tivesse um apoio mais efetivo, a gente poderia honrar as nossas despesas. Então, assim, é muito difícil hoje a gente encarar essas dificuldades que a gente vem atravessando. Porém, são 33 anos de história, e 33 anos de história não se apagam assim. Mas a gente tem que lembrar que toda história tem um começo, um meio e um fim, né? E eu acho que a minha história já teve um começo e um meio e já está caminhando para o fim. Eu espero que esse fim da Renata na Flor Amarela, na PAI de São Vicente de Minas, não signifique o fim da Flor Amarela e da PAI de São Vicente de Minas. Porque eu não vim do Rio de Janeiro para construir essa história para se tornar, para que ela terminasse, né? Eu pretendo realmente que a Flor Amarela continue e que a PAI continue, independente da minha presença física, ou, né, porque eu posso partir também, eu não sou imortal, né? E apesar da minha partida, eu espero que continue esse projeto aqui. Então, hoje, aqui apresentando para vocês a Câmara, sabendo que nós estamos aí num ano eleitoral, né, a gente pede, né, para vocês, vereadores, que forem reeleitos ou que não que tenham, né, essa força política, que, independente do candidato que venha a ganhar para prefeito ou para vereador, que vocês nos apoiem, porque é muito importante esse trabalho na comunidade. Eu acho que quando você viu o vídeo aí, ô André, você viu o Tim, seu tio, né? Então, olha quanto tempo o Tim ficou com a gente. Samuel, Juliano esteve com a gente, seu irmão. Então, quando a gente for olhar aqui, a gente pode ver que cada um de nós lembra de alguém que esteve aqui presente na PAI. Então, é muito importante que vocês, políticos, nos apoiem, porque senão não dá para a gente sobreviver desse jeito. E aí a Renata vai continuar fazendo besteira com dinheiro, porque salário, para mim, é sagrado. Ninguém trabalha sem salário, gente. Então, eu fico desesperada quando os salários dos meus funcionários atrasam. E a primeira coisa que eu faço, quando eu recebo alguma verba que é possível pagar, o que eu faço, Fátima? Pago os salários. Então, assim, isso é um desabafo que eu estou fazendo e um pedido para que vocês não se esqueçam de nós. Muito obrigada. Renata, obrigado pela apresentação, né, pela exposição. Alguns dados ali para mim não eram conhecidos da minha parte, tá? Essa história desde 91, né? Bacana, realmente uma história muito bonita, né? Então agradeço a presença de vocês aqui, tá bom? A gente, na verdade, Renata, como vereador que somos, né? Vereadores que somos, né? A gente tem até a consciência da necessidade. Falar que a gente não tem, estaria mentindo, né? Eu acho que, eu não sei, talvez sentar com o executivo, entendeu? Ver realmente o papel da PAI dentro desse contexto que houve essas mudanças recentes aí do governo, não sei se vem do governo federal ou estadual, de inserir essas crianças, né, no ensino fundamental aí, não sei, vocês sabem melhor, nessas escolas normais, vamos assim dizer. Normal não pode dizer, tá? Não estou chamando, né?
É só, acho que tinha que sentar com o executivo e ver. Ver com o Estado, ver com o governo federal, né? Como é que fica a situação da APAE? Porque a gente, como vereador aqui na cidade, por exemplo, tem um recurso limitado, vem um orçamento para a gente, que está para chegar, daqui uns dias vai chegar o orçamento para o ano que vem, a gente votar para votar esse ano, até o final deste ano, que é o orçamento do ano que vem. Só que já veio um plano plurianual, que é para 4 anos, que a gente já votou no começo deste mandato, que vale até para o ano que vem, inclusive, um plano chama plurianual de 4 anos. Depois vem o PPA, que a gente já votou antes do meio do ano, e agora vem o orçamento, né? Que é a lei orçamentária para o ano que vem. Então a coisa já vem desenhada para a gente. Você não tem como pegar, por exemplo, o déficit teu ali de 30.150, vezes 12, vai dar quase 400 mil reais. Vou fazer uma conta grosseira, vai. Você não tem como você pegar, tirar do orçamento da prefeitura, que já vem desenhado, já vem, né? Os vereadores entendem o que eu estou falando. Porque para você mexer no orçamento, você tem que ter fonte. Eu vou colocar 400 mil a mais para a APAE. Da onde que vai sair esses 400 mil? Tem que ter fonte. Eu não consigo mexer, nós não conseguimos mexer aqui. E nós podemos mexer aqui e o prefeito vetar. E nós temos depois até a oportunidade de derrubar o veto dele. Então tem uma série de implicações. Eu acho que a gente às vezes fica numa situação meio que política, meio que de lado, que eu não gostaria. Sinceramente, eu não gostaria. Não estou aqui sendo hipócrita, demagogo, de forma nenhuma. Eu não gostaria que fosse dessa forma. Mas eu vejo que numa cidade pequena como São Vicente, isso é muito presente. Eu morei em centros grandes, nunca fui político, nunca mexi com isso, nem sonhava com um negócio desse, mas eu nunca participei, sempre votei nas eleições normais, municipais, para governos, enfim, mas nunca tive essa participação ativa que a gente tem aqui. E essa, desculpa a expressão, essa guerra política que existe aqui em São Vicente, como existe em Minduri, como existe em Andrelândia, como existe em qualquer outra cidadezinha pequena. Mas isso muitas vezes é nocivo, muitas vezes prejudica a gente olhar as coisas com um lado, né? Olhar as coisas com um lado. Eu lamento mesmo, profundamente, tá? A APAE está passando por essa situação financeira, e fica essa situação que a gente, infelizmente, não que nós não queiramos, mas a gente não consegue, praticamente a gente fica de mãos atadas, verdade é essa. Eu gostaria, se eu estiver aqui no próximo mandato, se Deus assim nos permitir, e seja quem for o vencedor do pleito, para o executivo, da gente conseguir sentar com o executivo, numa conversa franca, e ver o que dá para fazer. O que dá para fazer? O que vai continuar? O que vai descontinuar? Enfim, o que vai acontecer, afinal de contas? O que precisa ser feito, afinal de contas? Eu digo isso sem demagogia. Eu gostaria que fosse dessa forma. Porque para mim é triste vocês virem aqui todo ano, fazer a apresentação que vocês fazem aí. Eu estou aqui há 16 anos, puxa vida. Né? E a gente vê essa apresentação, vê o trabalho de vocês, vê aqui os pais, vê aqui os alunos, vê aqui os colaboradores, os professores, os profissionais, e fica essa situação aí. E a gente, como vereador, como legislador, é quase que nada podendo fazer. A verdade é essa.
Gostaria que tivesse, por exemplo, condições, brecha da gente poder mexer no orçamento nessa magnitude aí, entendeu? Para corrigir essa situação aí. Gostaria muito, entendeu? Mas é o que eu falei para vocês. Eu espero realmente aí, nesse pleito, quem seja o vencedor, Renata, a presidente também, né? Todos vocês, né? A gente procurar, né? Procurar o executivo, sentar. Eu falo sentar desarmado. Desculpa a expressão. A gente sentar desarmado. Só assim para resolver. Caso contrário, dificilmente a gente vai ter uma solução. Talvez que vocês precisem algo razoável para poder continuar fazendo o trabalho que vocês vêm fazendo. Porque verba de deputado é uma coisa muito incerta. Todos nós sabemos, né? E não é, infelizmente, não é um valor às vezes que, né? E nem é também, exatamente. Já vem carimbado também. Tá bom, gente? Essa é a expressão minha. Pegando aqui o gancho do Miguel, fazer um esclarecimento a respeito da escola, né? Que a escola, ela foi criada para ter começo, meio e fim também, como tudo na vida. E a escola especial é uma realidade que está acabando no Brasil, né? Por causa da inclusão da pessoa com deficiência na escola comum. Né? A gente nem chama de normal, a gente chama de comum, porque nós somos especiais, vocês são comuns. Então, assim, a gente usa a escola, hoje, né, a gente chegou no início do ano, procuramos o Poder Público Municipal e explicamos que a gente estava com apenas 12 crianças. E aí, né, na conversa lá, achou melhor que essas 12 crianças fossem inseridas na escola comum. E eu acho justo. Eles têm direito, então, que eles fossem para a escola comum. Só que aí já saiu o boato na cidade inteira que a escola, que a papai tinha acabado, que não sei o quê. Mas não, nós continuamos com os serviços de saúde, na clínica da PAI, né? Nós temos a clínica, nós temos o serviço de estimulação precoce, que são os bebês de 0 a 6 anos. E nós temos o atendimento para pessoas adultas com mais de 18 anos no centro-dia. Então, a PAI continua funcionando normalmente. E outro esclarecimento que eu gostaria de fazer, antes de passar a palavra para o André, é a respeito da Casa Lar, que também saiu uma história aí, porque a Casa Lar está acabando, porque é por causa da... a Renata, não está vendo? Não sabe administrar e não sei o quê. Na verdade, a Casa Lar existe em São Vicente de Minas desde 2005. Ou seja, ela está aqui presente há 20 anos. E ela só está encerrando porque a SEDESE, que é a Secretaria de Estado de Ação Social, ela fez um estudo e ela viu que a PAI de São Vicente estava com apenas 3 moradores de São Vicente de Minas. Desculpem, do Estado de Minas Gerais. Os outros 2 que são de São Vicente. Então, 3 moradores do Estado. E aí eles falaram que não compensava para eles bancarem esses 3 aqui e realocaram para outras casas-lares onde tem mais moradores. E, no caso, 2 dos nossos meninos estão indo para a Lagoa Dourada, que eu e o Alisson estivemos lá, é uma PAI muito estruturada, a Casa Lar de lá é muito boa, e já tem 6 moradores. A Casa Lar ela é para 8 moradores, então já tem 6, eles vão colocar mais 2 lá, vão ficar completos. E o Antônio Elias, que é o mais antigo, que está com a gente há 20 anos, né, desde 2005, eu sou a curadora dele, e eu estou lutando para que ele fique perto de mim, nem que eu tenha que levar para minha casa, porque eu sou realmente muito ligada a ele afetivamente. Mas é aquela história, se a SEDESE vier e falar que realmente não tem condições, eu vou ter que aceitar e acatar. Mas a gente está lutando para que a Casa Lar ela se torne uma casa do idoso, porque São Vicente tem demanda para isso. Então, assim, a gente quer que, né, a próxima gestão aí faça uma parceria conosco, né, e a gente possa continuar como Casa do Idoso. Obrigada por você ter me lembrado, porque realmente eu tinha esquecido desse detalhe da escola, e é importante que as pessoas tenham conhecimento. Boa noite a todos.
Renata, primeiro assim, mais uma vez participando, é dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem, independente de estar aqui, em qualquer lugar, você sabe que a minha palavra sempre é essa, que vocês fazem muito além do que vocês têm que fazer, que ali é uma doação de vida, independente de ter o retorno financeiro, vocês têm que doar a vida, o tempo de vocês, e mexer com pessoas especiais realmente não é fácil não. A gente que tem parente dentro de casa, que tem a deficiência com autismo, viveu muito tempo na Casa Lar, melhorou, progrediu, desenvolveu com o trabalho de vocês, a gente vê o quão é importante. É triste ver esses dados, não tinha conhecimento nenhum desses dados. Fui pego pelos boatos no começo do ano, que a Casa Lar, a parte estava fechando, mas eu tinha conhecimento também da inclusão, né, na escola comum, porque a minha esposa é professora. Aonde vem a minha pergunta? Até quando isso aí vai funcionar também? Porque você acha que essas crianças, os profissionais da escola comum, têm a capacidade, têm o preparo, têm o cuidado que vocês têm? Então eu acho que isso aí, para mim, pessoalmente, foi um tiro no pé que o Estado deu. Eu acho, porque essas crianças lá, elas não se sentem incluídas. Porque, infelizmente, as crianças comuns ou as crianças especiais não pode até interagir, mas incluir é muito difícil. A imaturidade deles ainda é muito grande. Eu acho tão ruim para as crianças comuns como para as crianças especiais. Pior para as especiais, porque elas não acompanham, o aprendizado não é o mesmo. Então, eu acho que isso aí é um retrocesso muito grande. Você fazer um trabalho desse aí de 30 anos aí, montar uma estrutura, pegar crianças, igual o exemplo do João fala de criança, está ali até hoje, progrediu, está trabalhando. Quer dizer, se ele tivesse a vida inteira numa escola comum, eu acho que não seria metade da pessoa que ele é hoje. Entendeu? Então, assim, sei que vocês ali são, a palavra que eu tenho que usar assim, são apolíticos. Vocês não têm que se envolver em política. De qualquer partido, seja A, B, C ou D, que entrar na prefeitura, tem que olhar para a PAI. O exemplo é aquela cidade Ritápolis, né? Não, Ritápolis não, é São Tiago, que banca integralmente a PAI. E isso é uma cidade que valoriza o trabalho desses profissionais. E eu acho que São Vicente aqui, independente do governo que esteja, acredito que você já tenha levado esses dados para o executivo aqui, ele tem sim a opção, ele tem o poder de colocar isso no plano rural, na LOA. E nós aqui, enquanto vereadores, qualquer projeto, você sabe disso, que chega em benefício da APAI, ninguém nem discute. A gente vota em primeira instância a favor de vocês. Eu acho sim que falta muito bom senso dos gestores que passaram no nosso município. Não ter um olhar mais atento, um olhar mais humano. Porque eu sei, quando vi a dificuldade que vocês passavam, um bom tempo aí, a gente fornecia, a gente viveu o drama de vocês aí, e hoje convive com isso também. E a cidade perde muito com essa falta da inclusão, porque ali sim vocês dão inclusão à criança, ao jovem, ao adulto. Porque eu fico pensando, converso muito com a minha esposa, o que acontece com o jovem que está incluído lá hoje, na hora que chega o terceiro ano? Ele vai para casa, ficar dentro de casa? O que ele vai fazer? Aqui pelo menos tem as oficinas, não sei se ainda está tendo as oficinas, acompanhamento, tudo, pedagogias, tudo. Então assim, eu não concordo com o fim, eu acho que tem que ter a continuidade. E independente de nós estarmos aqui no outro ano, ou que sejam outros vereadores, outro executivo aí, eu acredito que vocês têm que levar esses dados aí e mostrar a estrutura que nós temos aqui em São Vicente, a estrutura que vocês montaram aqui, que é referência. Quantas histórias que eu sei de pessoas que mudaram de cidade, mudaram aqui para São Vicente, para ter seus filhos assistidos pela nossa PAI, pela PAI de vocês aí. Eu falo nosso aqui, mas o trabalho é de vocês, nós somos aqui só menos coadjuvantes, entendeu? Então esse trabalho não pode parar não. É vergonhoso, isso eu falo, é vergonhoso nós, enquanto legisladores, temos a limitação de não poder fazer mais. Isso é vergonhoso, porque a gente sabe, igual o Miguel falou, você falou, a emenda de deputado vem carimbada, para você comprar uma cadeira, fazer um aumento. Não vem destinado a você gastar com o pessoal, que é o mais importante. Eu acredito, igual você, para mim, eu sou igual a você, para mim o mais importante é o salário. Entrou um dinheiro, você tem que pagar quem trabalhou, porque ele merece por isso. Ainda mais um trabalho desse, que é árduo. Então, assim, independente da gente estar aqui hoje, ou estaremos aqui amanhã, não sei,
Eu acredito que você tem que ir nos dois candidatos, nos dois, e mostrar esses dados aí, entendeu? E botar a mão na consciência. Porque verba tem. Dinheiro hoje, o município falar que não tem dinheiro hoje é mentiroso. O município hoje, todos os municípios da região aí estão lavrados de dinheiro. Nunca teve tanto investimento, tanto dinheiro dentro do município quanto está tendo nesses últimos anos aqui. Então, eu acho que falta boa vontade, falta um pouco de humanidade. A palavra acho que é essa, humanidade. Porque o trabalho que vocês realizam ali, vocês tinham condições de ampliar, de atender mais e está vivendo esse drama dia a dia. Se vai abrir no outro dia, se vai continuar fechado. A única coisa que eu tenho que pedir para vocês é desculpa, porque a gente podia fazer mais, mas somos limitados. A vontade era fazer mais. Mas o conselho que eu dou, pega esse período, conversa, senta. Promessas vão ter aos montes, mas depois tem que ter um compromisso, para ver o que vai ser direcionado para vocês, porque vocês merecem, o trabalho de vocês é louvável, não é demagogia não, é sinceridade, porque o que eu falo com vocês aqui, vocês sabem que se a gente encontra um lugar, eu converso, é a mesma palavra. O sentimento nosso aqui é de impotência de não poder fazer mais. Mas no mais, dar os parabéns pelo trabalho de cada um de vocês lá, que é muito importante. E lamento por não poder fazer mais para poder continuar, porque a gente tem que ser inimigo do fim. A gente tem que persistir na continuidade. O legado, o trabalho, a história. Tantas pessoas que passaram e ajudaram, entendeu? Deram a vida, dedicaram os dias, as noites no trabalho de vocês aí. Então, a palavra que eu tinha trazer era essa. É o sentimento que eu tenho hoje de limitação de não poder a gente dar um suporte melhor para vocês. Mas o nosso apoio, o nosso trabalho aqui na Câmara, que chega para nós, vocês podem ter certeza que a gente olha com muito carinho para vocês lá. Mais meus parabéns. Boa noite a todos. Eu também queria dar os parabéns, Renata, para vocês, a PAI, né, pelo excelente serviço que sempre prestou para São Vicente, para a nossa comunidade. E vendo o vídeo aqui, até a música era tempo, né? A gente vendo, fica relembrando. Eu sempre vivi nessa rua aqui, presenciei toda a história aí, não como devia. Tive que ter sido mais presente, mas até peço desculpa por isso. Eu acho que, não sei se a Fátima estudou no grupo aqui. Eu também estudei aqui, até a quarta série. E até o quarto eu estudei aqui. Aí depois fui para o ginásio. E ficou vários anos fechado, até brinquei muito lá também. A gente lembro direitinho das passagens. Depois veio você, pegou o prédio desestruturado, tudo, né, não tinha nada. E hoje o que parabéns, o sacrifício, o negócio falou, aonde vai o dinheiro, tudo é a conquista, né, de cada ano. E hoje passa por dificuldade, como sempre foi. Mas a gente vendo o gráfico aí que você mostrou, é lamentável mesmo, né? Tem que sentar mesmo para o próximo aí que ganhar o pleito aí, tentar reverter essa história, né? E eu acho que tem possibilidade para isso, seja um ou outro ganhar. Mais os parabéns mesmo, e que continue lutando, tá? Não deixa desanimar não, tá bem? Parabéns para vocês. Boa noite a todos.
Não vou ficar chovendo molhado aqui não, porque o trabalho de vocês, dentro desses 4 anos que eu estive aqui dentro dessa Câmara Municipal, eu sempre elogiei, conheço, né, o trabalho, como é bem realizado. Vendo os dados aí, vendo quando surgiu a PAI, eu tinha 2 anos de idade, então meio que cresci vendo a PAI, mas assim, não tinha aquela vivência de conhecer, estando lá dentro presente, mas assim, fui amigo do Luiz Guilherme, seu filho, você sabe, né? A gente participava, ia lá na PAI também, quando a gente tinha nossos grupinhos de amigos para poder jogar a quadra, que não tinha quase quadra na cidade, os poucos lugares que tinham, um deles era na PAI. E eu, assim, desde pequeno, quando a gente entra na política, a gente entra, assim, é um dom. A política ser, né, às vezes, como o Miguel falou que não tinha pretensões políticas, mas às vezes a política, a gente começa a interessar por ela. E é muito importante a gente querer interessar pela política. As pessoas que que gostam da cidade, que gostam de envolver, tem que estar engajado nisso, tem que estar movimentando, porque quando a gente deixa de escolher os nossos candidatos, os nossos representantes, outros estão escolhendo por nós. E isso faz um retardo para nós. Então, a gente que gostamos, temos que lutar, igual vocês sempre lutou pela PAI, a gente tem que lutar pelo bem do nosso município, pelo bem da nossa população. Esse trabalho eu também não enxergo como um fim. Eu acredito que, assim, até fico triste porque eu participei e vi praticamente o fim do Marista, que foi a coisa mais, acho que a perda maior do município foi o fim de ter acabado o convênio Marista no município. E não gostaria de ver para o futuro, nem para o meu filho, que eu falo assim, não estou aqui, a partir do momento que a gente tenha filho, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a gente para de viver para a gente e começa a viver por eles. Então eu tenho meu filho e eu vivo por ele. E eu sei que meu filho já precisou de lá e foi muito bem atendido. Muito bem atendido. Tenho que agradecer. E lá atrás, quando eu comecei, sem pretensões políticas, eu ia muito na PAI com o tio Roberto Broa. Que o Broa teve que amputar a perna e foi um dos primeiros, assim, cadeirante, a gente lutando por acessibilidade na cidade, que não tinha rampa de acesso, não tinha nada. E o Broa, meu tio, sempre gostou dessa área da política também. Apesar da família, o único ter sido candidato lá atrás foi o meu avô Chiquito, mas eu sempre estava junto com ele, ele gostava, falava, contava as histórias, sabia de tudo, e a gente lutava. Poxa, São Vicente, eu estou vendo lá meu tio cadeirante, não tem uma rampa de acesso no município, até onde vai isso? E a gente começou a reunir na PAI, acho que você lembra disso, a gente começou a reunir um grupo de cadeirantes, acessibilidade, tinha dificuldade, e começou a ter as rampas de acesso, melhorar. Então, isso lá atrás a gente vem buscando. Igual muitos falaram aqui, hoje, nós estamos vivendo um período eleitoral. Promessas vão ter. Eu não estou disputando o pleito esse ano. Mas não é por isso que eu não estou na política. Eu ainda estou no meu mandato e ainda continuo na política. Inclusive, eu leio os planos de governo de ambos candidatos, os 2 candidatos. E vim nos 2 planos de governo apoiar a PAI. Então, eu quero que vocês, assim, além de mim como cidadão e como vereador, a gente não vê só essa palavra nos planos de governo apoiar. A gente quer compromisso. Qual compromisso que o governante daqui, que vai estar no município, vai ter com a PAI? Eu acho que a gente poderia pedir, até para os 2 que estão disputando o pleito, não só falar, apoiar. Qual o compromisso que vão ter com a gente? Vão ter profissionais pagos pela prefeitura? Quantos? Quem? Até onde a prefeitura pode? Eu não sei, igual o Miguel falou, eu não sei os estudos, o orçamento, assim, já vem meio que mastigado para a gente. Assim, meio difícil para a gente intervir. Eu até sei que a gente tem como intervir, mas é uma coisa muito difícil, que a gente precisa do computador, precisa de onde vem a fonte, qual é essa renda que é destinada, se pode para isso. Mas a palavra
de vez ser promessas ou apoio, até mesmo apoio, que apoiar é muito fácil. É vocês transformar essa palavra no plano de governo de ambos os candidatos em compromisso. Um compromisso com vocês da PAI, para não deixar isso ter um fim. Que eu temo por esse fim. Eu tive conversando uns tempos atrás que eu já vi umas famílias me procuraram falando assim, eu não estou tendo transporte para levar meu filho na PAI. Então eu fiquei já preocupado com isso, essa lanterna já vem acendendo e a gente fica com medo, teme realmente do fim. Mas projetos bons, igual o de vocês, não podem ter fim. Porque esse fim não é ruim para vocês que são funcionários. Esse fim é ruim para nós, que estamos no município, que temos filhos, que estamos aqui vivendo, né, que convive, sabe das dificuldades que é do dia a dia. Né? E eu sei da família, como eles são parados lá também. Inclusive, estava conversando com a Fabiana mais cedo. Eu sou agente de saúde lá da Casa Lar, e eu passo lá todo mês fazendo a visita, e sempre vejo a Casa Lar sempre muito impecável, muito limpa. Inclusive hoje eu falei assim, eu passei lá fazendo visita, mas as meninas não me atenderam, mas é porque elas estavam fazendo faxina, não conseguiram limpar. Eu vi que elas estavam limpando, mas eu falei assim, não, os meninos estão ali, acho que os meninos não estão, não vou nem incomodar, eles estão limpando, depois amanhã, outra hora eu volto. Mas o quarto deles sempre muito bem limpo, isso eu entro lá, porque eu não fico na porta, eu vou dentro, vejo como eles estão precisando de saúde, nunca teve nenhum problema de saúde, assim, da gente podendo ajudar, quando tem campanha de vacina, a gente nós, as enfermeiras, leva a vacina, e eu vejo o trabalho de vocês no dia a dia lá, e a importância que isso é, né? Eu até fico emocionado, porque eu também fico de mãos atadas, tem hora que a gente queria poder ajudar mais, mas também somos limitados pelo sistema. O sistema limita os vereadores. E a gente estava conversando isso mais cedo, ali na praça, com os amigos. Ele falou assim, ser político, ser candidato, ser político é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Não é, tipo assim, a política, nós que somos candidatos, que somos políticos, é um trabalho duro. Às vezes tem gente que acha que é muito fácil, a gente só vem aqui na quarta-feira à noite, que só vem aqui para aprovar, para falar sim ou falar não. Mas não é isso. O político tem a sua família, tem os seus cuidados e tem a população para estar cuidando. E é um trabalho muito difícil. E pena que às vezes também é muito limitado. Eu sei que como vereador, com os meus companheiros vereadores, eu queria estar podendo ajudar mais. Mas o que a gente pode estar fazendo é estar unindo forças novamente para tentar procurar uma solução. E não tentar deixar o barco afundar. Igual vocês falaram no dia que teve a prestação de conta, eu estava aqui. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste com o jeito que as pessoas destratam e tratam as outras pessoas. Tipo assim, sabe, o ego. Tem gente que tem teto de vidro, acha que pode atacar o outro. Escutei palavras aqui como se fosse ladrão, assim, não foi essa palavra ladrão, mas deu a entender para quem sabe ler. E eu fiquei indignado com isso. Eu falei assim, isso não é uma forma que a pessoa que é agente político, porque agentes políticos são vários, não somos nós vereadores, somos secretários, são todos agentes políticos. Tratar a PAI daquela maneira que foi tratada. Eu até lamento por esse fato, né? Vocês sabem muito bem disso, e como a Renata pediu desculpa, ela não estava, mas eu estava, eu vi vocês, eu fiquei assim, compadeço da frustração, do sentimento de vocês, que é um sentimento até de revolta, sabe? Porque parece assim que a gente está com o certo é errado, o errado está certo. Aí, isso deixa a gente muito sentido. Mas eu quero dizer que, apesar de tudo, mesmo não estando, eu não vou estar disputando um pleito, não vou estar aqui como vereador, como executivo no próximo ano, mas que eu estou de portas abertas, coração aberto, no que eu puder ajudar. Que a política não morre só com
Você não é político só enquanto está vereado ou não. Você é político a partir do momento que você está dentro da sociedade. Então, eu, como cidadão vicenciano, o que eu puder correr atrás, que eu puder ajudar, podem contar comigo. Obrigado. A hora avançou. Mais alguma coisa, Renata? Não? Então vamos encerrar, né? Agradecemos a presença de vocês mais uma vez. Obrigado, tá bom? Nós declaramos encerrada esta sessão solene. Muito obrigado.